Provérbios capítulo 21, versículo 24. Na tradução Almeida, revista atualizada, diz assim: quando soberbo e presumido, zombador é seu nome. Procede com indignação e arrogância. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Procede com indignação e arrogância. Na tradução na linguagem de hoje, diz assim: chamamos de zombador o homem vaidoso que trata os outros com orgulho e desprezo. Numa tradução chamada tradução brasileira, diz assim: escarnecedor é o nome do homem soberbo e arrogante, daquele que procede com insolente orgulho. E numa tradução chamada contemporânea, diz assim: você conhece os nomes: insolente, sem vergonha, blasfemo, todos de pavio curto e descontrolados. Então vamos lá, vamos tentar entender esse texto. Né? Aqui, esse provérbio vai fazer uma reflexão sobre a arrogância e a prepotência, fazendo esse contraste entre pessoas arrogantes e prepotentes com pessoas humildes e prudentes. O prepotente, ele acha que sabe tudo e faz tudo, que pode tudo. O arrogante, a gente já conhece, é um indivíduo que a humildade não faz parte do vocabulário dele. E existe muita gente arrogante, mesmo dentro da igreja. Muitas. E isso independe de igreja. Porque a gente vai em igreja mais humilde, tem o arrogante. Vai em igrejas de pessoas com mais condições, também tem arrogantes. Como tem pessoas humildes em todos os lugares. Mas há pessoas que se destacam no meio das outras pela sua presunção e arrogância. Pela sua presunção e arrogância. Só ela sabe fazer as coisas, só ela sabe o que é certo, só ela sabe o que é verdadeiro, o que é falso. Só ela sabe o caminho correto, só ela sabe o caminho errado. Ela não escuta os outros. Ela não aceita a opinião dos outros. Ela, como eu diria algumas pessoas, é metido, né? Sem ter condições, né? De ser. Eu não sei se eu contei para os irmãos, eu estava um dia com dois pastores, todos nós três conversando, e surgiu uma questão lá jurídica, né? Os outros dois não eram advogados. Um era só o pastor, formado em teologia, e o outro tinha formação em contabilidade. E eu comecei a explicar, né, a questão jurídica que estava ali por trás, para que aquele outro colega não tivesse problema. O outro colega, que era só pastor e teólogo, disse: rapaz, realmente, cuidado para tu não ter problema. Aí o outro disse assim: não é bem assim não. Não é assim não. Aí eu olhei para ele, aí eu perguntei: você é advogado? Sou não. Aí eu disse: não vou dizer mais nada. Porque o indivíduo é prepotente. Você tem uma formação que dá autoridade a você de explicar sobre aquele assunto. Você vai explicar, a pessoa nunca estudou aquilo. E a pessoa diz que não é assim, então você não adianta você perder tempo. Você não adianta. Aí eu disse assim: eu vou no banheiro. Quando eu voltei, o rapaz estava: olha, irmão, você estava falando aquele assunto sobre que tu podia explicar um pouco mais? Eu até achei estranho, né? Mas eu expliquei, né? Aí eu fui embora, e quando saiu eu disse: tu sabe por que ele
Porque ele falou aquilo que pediu para tu explicar e mudou o jeito dele falar? Não, porque quando tu fosse no ele disse, rapaz, como é que o cara é advogado? Tu não é advogado, tu estudaste direito, alguma coisa de direito? Não, eu sei assim, alguma coisa. Irmão, o cara estuda, o cara trabalha com isso todo dia. Ele está dando uma consultoria tudo de graça. Porque ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, ele estava até lhe orientando para o teu bem. E tu abre a boca e diz que não é assim. Aí disse, foi. Eu disse, rapaz, se eu soubesse eu não tinha dito nada não. Eu tinha ficado calado. Disse, rapaz, eu esqueci. Esqueci, né? Aí ele ficou rindo, eu disse, mas eu digo assim, mas eu diria, eu ia orientar, entendeu? Eu nunca fui negar ajuda para ninguém que me pediu ajuda. Né? Aí eu disse, rapaz, é interessante, né? Para você ver como é que são as coisas. Então tem gente que é assim, né? A pessoa que considera superior às outras e exibe um senso exagerado de alta importância. Ou seja, é aquela pessoa que é mais importante do que a própria importância. Né? É mais importante que a própria importância, meus amigos. Né? É mais importante que a própria importância. Eu espero que não seja eu, né, irmão? Aí o que acontece? A atitude dele, qual é a característica dessa pessoa? Falta humildade e ela menospreza os outros. E outra coisa, irmão, às vezes a gente olha assim e pensa que, fulano é arrogante, menospreza os outros. Às vezes o outro tem um jeito, a forma de parecer humilde, mas ele despreza os outros e menospreza os outros. Você vê na forma de falar, tudo bem como você está, olha assim para você, tudo bem. Você vê que ela está numa condição inferior, mas olha com arrogância e prepotência. É de você sentir pena. É de você sentir pena. Da pequenez espiritual. Sabe? Olha para você com um olhar altivo. Aí você olha assim, meu Deus, já era que ter altivez em quê aí? Né? Porque, meus irmãos, sempre nós vamos encontrar alguém que sabe mais do que a gente. Sempre nós vamos encontrar alguém que tem mais conhecimento de certas coisas que a gente. O que a gente tem que fazer é estar com ouvidos atentos para aprender. Ser humilde para aprender. Não, agora eu estou aprendendo algo novo. Vou prestar atenção. Às vezes você vai para algum lugar, escuta certas coisas, você depois você já sei. É cansativo, né? Você escutar o que você... E desestimulando o que você já sabe. Né? Mas quando você está aprendendo algo novo, é melhor você parar e dizer, rapaz, eu vou para ali, porque eu estou aprendendo algo novo. Eu vou parar para ouvir. Então, falta humildade no arrogante. É aquilo que eu digo, a humildade não faz parte do vocabulário dele. E por conta da arrogância, muitos trouxeram problemas para si. Por outro lado, o texto continua dizendo que o zombador é seu nome, e ele procede, ou seja, um indivíduo que é soberbo e prepotente, o nome dele é zombador, veja só, é zombador. Porque o indivíduo que é prepotente, ele é zombador, sabe por quê? Porque ele acha que sabe tanto, que quando vê eu dizendo alguma coisa, ele ri, e diz, meu Deus, quanta ignorância. Eu, no meu alto dos meus conhecimentos, tenho que lidar com um ser tão ignorante quanto isso. E eu não tenho obrigação de ter paciência com um ser tão ignorante. Infelizmente é essa a realidade do prepotente. Então, o provérbio menciona que esse indivíduo ele é zombador. Porque ele tem uma atitude de superioridade. Além de ter uma atitude de superioridade, ele desrespeita o outro. Olha, tem uma classe que é assim, vou dizer, classe política. É soberba. É soberba. Poucos políticos são humildes. Tem. Mas a maioria é soberba. Ele acha que ele sabe de tudo, só quem sabe o que é melhor é ele, e ele não escuta ninguém.
agem com soberba. Então veja só. Além disso, o provérbio vai mencionar que aquele que age com atrevimento, com soberba, indica que ele tem falta de respeito pelas relações com as pessoas. No relacionamento. Ele é desrespeitoso com qualquer um. Né? Até que um dia ele encontra alguém que é superior a ele, e aí essa pessoa tripudia. Né? Quando é que a soberba acaba, embora o orgulho muitas vezes permanece, o atrevimento permanece, é quando o político vai preso. Você não vê, ele não quer que ninguém veja a imagem dele preso. Andando de tornozeleira. Ele não quer. Por causa da prepotência e da arrogância. Então, o provérbio menciona que ele vai faltar com respeito pelas pessoas. E ele tem uma propensão, ou seja, uma tendência a desafiar os limites que são estabelecidos, porque ele acha que ele pode tudo. Então, a arrogância e a prepotência ela é perigosa, meus irmãos, porque ela menospreza o outro. Mas nem todo mundo aceita ser menosprezado. Alguns são menosprezados e vão embora. Outros não, enfrentam. E ele arruma um problema sério. Né? Então, Deus valoriza o humilde. Por isso que Deus valoriza o humilde. Então, quando você tem um comportamento que menospreza e ridiculariza os demais, você é condenado, é advertido que isso é um pecado. Porque o indivíduo que é arrogante, meus irmãos, e soberbo, ele acha que não precisa nem de Deus. Para ele, Deus não existe. É como se ele tivesse poder sobre a própria vida. Ele não tem nenhum. Ele está aqui, daqui a um minuto ele vai embora. A gente não sabe a hora que vai, né? Pode ser que hoje à tarde, olha, eu vá. Aí a irmã Sônia chega e diz, mas rapaz, o pastor Marco estava hoje de manhã ensinando a gente aqui, e até comentou isso, que ele podia ir qualquer hora. E não é que ele foi mesmo. Que ele disse que era para a gente ter cuidado. E ele parece que estava prevendo. E ele foi exatamente o que ele ensinou. E agora como é que vai ser? Né? A gente vai arrumar outro pastor aonde? Arruma. Aí nesse momento assume o irmão Juvenal e o irmão Djalma a igreja. Mas a gente tem controle na vida? Não. Então o soberbo acha que ele manda na vida dele. Então, meus irmãos, a verdadeira grandeza não está em exaltar a si mesmo. E não é exaltar a si mesmo a custa dos outros. Eu posso me exaltar no seguinte sentido. Valorizar o que eu fiz, o que eu faço, por mim mesmo. Eu fiz isso, com o objetivo de melhorar a mim mesmo. Não foi no sentido de menosprezar o outro, entendeu? Porque alguém diz, não, eu fiz isso, fiz aquilo, mas você vê que parece que é para menosprezar o outro. A pessoa diz, não, eu estudei aquilo, estudei aquilo outro, no sentido de eu melhorar. É diferente, né? Fiz com o objetivo de melhorar. E aí você tem que agir com o quê? Consideração pelos demais, tem que agir com respeito e tem que ser humilde. Por isso que Deus valoriza a humildade. Porque o humilde chega dentro de Deus e diz, Senhor, eu não sou nada. Diante de Deus eu não sou nada. Como posso eu querer levantar a voz diante de Deus? Como posso eu querer mandar em Deus? Como posso eu querer impor minhas vontades para Ele? Eu tenho que chegar e pedir misericórdia, dizer, Senhor, eu queria fazer tal coisa, o Senhor tem misericórdia de mim? Permita eu fazer. Me permita chegar aos meus 95 anos.
Poder ver até 95 anos, viver mais 40 anos. Lúcido, condições de raciocínio, de fala. Então, esse provérbio vai nos convidar a refletir sobre o que? A natureza do comportamento humano. E a verdadeira grandeza não está em ser exaltado. Então a gente não pode ser o quê? Arrogante. A gente não pode ser presunçoso. Porque a gente pode cair no perigo de menosprezar o outro. E às vezes a gente pode chegar lá na frente, irmã, prezar daquele outro. Prezar daquela pessoa. Você vê, precisa daquela pessoa para conseguir chegar, caminhar e ir à frente, né? Eu não sei se eu acho que eu comentei com os irmãos, um rapaz estava vendendo gravata e tinha um homem, uma mulher numa mesa, o rapaz chegou para oferecer a gravata e o indivíduo distratou o rapaz, pegou a gravata do cara e jogou no chão. A mulher pedindo para ele para fazer isso, ele mandando o cara sair de perto. O rapaz pegou a gravata, humildemente, tirou do chão, balançou, tirou a poeira e pendurou. Aí foi para o outro lado da rua. Daqui a pouco o cara engasgou-se e começou a ficar roxo. O rapaz veio do outro lado da rua, correu, botou a gravata no chão, pegou ele por detrás e começou a fazer uma massagem que dá para desengasgar. Fez, e o cara era gordão, e o menino era magrinho, e o menino fazendo força, até que o indivíduo cuspiu fora aquele chiclete que estava engasgando ele, que ia matar ele. E aí o cara sentou ele e o rapaz perguntou se ele estava passando bem. Aquele mesmo rapaz que não deu um minuto nem dois, tinha humilhado o rapaz, tinha menosprezado o rapaz, foi quem salvou ele. Você imagina se esse menino olha assim e diz, deixa ele falar. Pagasse ele com a mesma moeda. Pagasse ele com a mesma moeda. Pagasse com menosprezo. Que na maioria das pessoas era o que ele merecia. Ele merecia. Ele costumava dar as pessoas. Exatamente. E o rapaz não morreu por conta dessa ação desse rapaz. Ele pegou e comprou todas as gravatas do menino, que dá dinheiro ao menino, me disse que não queria o dinheiro. Queria comprar todas as gravatas, o menino disse, não vou vender todas as gravatas não. Se você quiser, aí escolheu 2, 3 gravatas, comprou e deu um dinheiro passando para o menino, me disse que não. Eu sei que aí o vídeo parou. Rapaz, que lição para o arrogante. Essa ele vai levar para o resto da vida, vai incomodar ele toda a noite antes dele dormir. Ele lembrar, eu era arrogante, eu quase morri. Distratei quem me salvou. Quem estava ali para me salvar, não é nem quem me salvou, né, irmã? Deus mandou aquele rapaz ali para dar uma lição para ele. Disse, para você deixar ser arrogante é soberbo e você ser humilde. Vou mandar alguém que você vai humilhar e essa pessoa vai lhe salvar. Quando o provérbio fala que a gente paga o mal com o bem, a gente aumentou a brasa Na cabeça. Aí, esse aí fez o mal, recebeu o bem, as brasas então controlam sobre a cabeça dele até ele morrer. Vão esquentar os juízos dele, ele vai sempre lembrar disso. E se no dia ele fizer alguma coisa, a mulher vai dizer, tu lembra daquele menino? Olha. Que tu tivesse a segunda oportunidade, não é? Mas tem muita gente arrogante nesse meio do mundo, muita gente. É impressionante. Eu conheci foi meu aluno. Só não posso contar muito detalhe porque deu imprensa nisso aí. Esse indivíduo tem uma posição elevada na polícia. Eu fui fazer uma prova e eu sempre repetia as minhas provas porque o assunto era o mesmo, né? São perguntas abertas, então tinha resposta aberta, né? Oxe, esse rapaz veio me confrontar na sala de aula.
Estava começando a aula. Na época ele era capitão. Eu lembro que ele começou a me confrontar e tal, e arrogância indo para cima. Eu disse, para que isso? A pergunta é aberta, você podia dar qualquer resposta. Ah, porque não sei o que. No final eu descobri o que foi que aconteceu. Ele pegou uma cópia da prova anterior e filou a prova. Filou a prova. Entendeu? O que foi que aconteceu com ele? Ele chegou num posto mais alto que pode chegar na polícia. E ele foi pego cometendo um crime grave de corrupção. Foi expulso da corporação e sem direito ao salário. E isso está na imprensa. Eu olhei assim e disse, veja só, esse indivíduo tem uma natureza corrupta, porque ele tinha filado a prova. E eu não lembrar todas as palavras, né? Mas a ideia, né, faltava algumas coisas, né? Aí eu disse, mas rapaz, você faltou raciocínio aqui, esse raciocínio aqui. Não, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. Eu olhei para ele assim e disse, olha, depois a gente vai resolver isso, deixa eu terminar a aula. Eu sei que eu terminei, e eu só dei aula um semestre nessa faculdade. Um semestre. E eu também não estava gostando da aula lá. Aí eu sei que eu disse, olha, você escreveu a mesma coisa. Eu disse mesmo assim para ele ouvir, né? Que eu vi que ele escreveu. Você escreveu a mesma coisa, eu vou dar a mesma nota. Agora achar que você podia ter falado mais ou falado com outras palavras. Porque a pergunta foi aberta. Não é uma pergunta fechada. Né? E essa nota provavelmente eu devo ter arredondado para o aluno. Eu sempre faço isso, por exemplo. Aí eu achei que ele fez 0,8. Não, eu boto eu sempre arredondo para mais, entendeu? Quando foi anos depois, o indivíduo, bebeu do próprio veneno. Aquilo que ele era da arrogância e da prepotência, ou seja, o prepotente ele acha que pode tudo, né? Eu vou fazer, não vai acontecer nada. E aí foi expulso, sem direito a receber salário, perdeu o patrimônio, perdeu tudo. Ou seja, aqueles anos todos que ele teve naquela corporação foi perdido. Entendeu? Isso não foi aqui não, isso foi em São Paulo. Perdeu. Agora eu vim ter a notícia quando eu estava aqui, né? E olha só. Então, o perigo de menosprezar os outros é porque você uma hora vai cair naquele poço que você mesmo cavou.